Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e agradecer aos diferentes grupos parlamentares o facto de termos feito ou terem aceito esta alteração. Tentarei ser muito breve. Trago-lhe aqui dois temas, Sr. Ministro, o primeiro dos quais sobre Moçambique, o norte de Moçambique, que é uma preocupação. Desde 2018 que tem havido naquela região sucessivos ataques jihadistas do Daesh, do fundamentalismo islâmico, queimando aldeias, decapitando, fazendo pilhagens, numa população que está completamente vulnerável. Temos umas Forças Armadas de Moçambique que se mostram impotentes, um governo de Moçambique diz que tem uma enorme dificuldade em meios de resposta, estando neste momento em causa a própria soberania de Moçambique, uma vez que em Cabo Delgado muitos dos postos administrativos já são controlados precisamente por esses terroristas e por essas mesmas estruturas. Portanto, há ali uma questão de direitos humanos. E tendo em conta aquilo que é a relação histórica entre Portugal e Moçambique, que não é sequer uma questão de paternalismo, mas temos ali uma responsabilidade ao nível daquilo que é o apoio, ou pode ser uma ajuda do Estado português. E, portanto, indiretamente, colocando as questões, saber se está a ser ponderado no quadro da União Europeia ou da CPLP alguma ajuda, alguma intervenção militar, e se essa intervenção militar envolve as forças armadas portuguesas. Por outro lado, no âmbito da cooperação e do domínio da defesa, Moçambique é o segundo país com mais militares portugueses, 7 da Força Aérea, 4 da Marinha, 4 do Exército, ou seja, 15 no total. A pergunta é se está a ser ponderado algum aumento, algum reforço deste apoio e desta mesma cooperação. O segundo tema que quero aqui trazer, Sr. Ministro, tem a ver com a possibilidade da utilização de drones, seja naquilo que é detecção preventiva ao nível dos incêndios, seja na vigilância das próprias praias. As Forças Armadas adquiriram recentemente mais 12 drones, para juntar e a somar aos 36 que já tinham. Nós vamos entrar aqui numa fase onde há um elevado risco de incêndios e, portanto, estes drones podiam servir precisamente para esse mesmo auxílio, embora a compra e a aquisição que foi feita não tinha esse mesmo objetivo, mas poderia ser uma boa ajuda. Drones estes que também poderiam servir precisamente naquilo que é a assistência e o controle das praias. Tem existido um aumento muito significativo do número de afogamentos face ao período homólogo, ao período do ano passado. Há um conjunto de medidas, o Governo não criou um conjunto de limitações no acesso e na utilização das praias, com uma série de regras, o que vai provocar uma diminuição significativa de pessoas em praias vigiadas. A questão coloca-se o problema naquilo que são as praias não vigiadas e, portanto, gostaríamos de saber se vai haver alguma campanha de sensibilização, que meios é que vão estar alocados precisamente para a fiscalização não só das praias vigiadas, como também das não vigiadas. Tentarei ser breve, ficarei a ouvir a resposta, evidentemente, peço desculpa, mas terei ainda outras duas comissões esta manhã. Muito obrigado, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não lhe inveja a sorte. Se fosse só mais uma, mas mais duas. Sr. Ministro, faz favor, dê a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Em relação a Moçambique, irei fazer vários comentários e, com a concordância do Sr. Presidente, pedir ao Sr. Secretário de Estado que comente a problemática das praias. Sobre o norte de Moçambique, dois comentários essencialmente. O primeiro, para sublinhar a complexidade daquilo que se passa no norte de Moçambique. É verdade, Sr. Deputado, que há um envolvimento muito significativo de forças jihadistas e que se estão a aproveitar de, por um lado, fragilidades na capacidade de resposta do Estado, por outro lado, também
conflitualidades que existem na região de Cabo Delgado e que têm sido, de alguma forma, intensificadas em função da descoberta de óleo e gás na costa do Índico, na costa de Cabo Delgado. A situação é complexa e queria só deixar essa nota, porque evidentemente que qualquer tipo de resposta tem de ser uma resposta que é balizada em função daquilo que é a natureza do conflito. Agora, nós somos país fraterno em relação a Moçambique. Moçambique é um dos países mais importantes na constelação das relações internacionais que Portugal tem e, portanto, nunca poderíamos ser indiferentes a algo que se passa em Moçambique. Ao mesmo tempo, temos profundo respeito pela soberania de Moçambique e qualquer iniciativa, proposta, qualquer desenho de uma arquitetura internacional de apoio tem de ser feita com a liderança do governo de Moçambique. Não existe neste momento, no âmbito da União Europeia ou da CPLP, qualquer ideia de uma intervenção de apoio. Mas isso poderá vir a justificar-se se houver um impulso nesse sentido por parte do governo de Moçambique. Do meu lado, eu já teria ido a Moçambique se não tivesse acontecido a pandemia. Tinha prevista uma ida a Moçambique em abril. Como sabe, o novo governo e o novo ministro da Defesa tomaram posse em janeiro. Em abril eu quis ir, não foi possível por razões óbvias. Ainda esta semana estive em contacto com a nossa embaixadora em Maputo para sublinhar, e ela está a diligenciar para procurar uma data próxima para uma ida, porque o primeiro ponto é um diálogo com o governo de Moçambique, entender como o governo de Moçambique quer dar resposta à situação. O presidente Nyusi já indicou ser importante ter o apoio de parceiros internacionais, mas de forma ainda, enfim, sem pormenorizar. E, portanto, eu logo que possível irei a Moçambique com essa preocupação em mente e com levando na bagagem a disponibilidade portuguesa para apoiar na medida em que os moçambicanos consideram que isso é possível, e isso poderá incluir também um apoio diplomático no seio da União Europeia, no seio da CPLP, como sugeriu. Sobre os drones, e o Sr. Secretário de Estado falará mais pormenorizadamente sobre a questão das praias, eu diria apenas o seguinte: os 36 drones adquiridos pelo Exército a partir de 2017, portanto, ou finais de 2016, não me recordo bem, um despacho do meu antecessor Azeredo Lopes, portanto, num outro quadro, o anterior aos grandes incêndios de 2017, essa aquisição não contemplava toda a utilização dos drones para fins de combate aos incêndios. As Forças Armadas estão sempre disponíveis para utilizar as suas capacidades para aquilo que o país precisar. Agora, acontece neste caso é que os drones, a tipificação dos drones em causa foi uma tipificação militar, não tinha, e estão a ser utilizados de acordo com os propósitos, e quando uma pessoa olha, como eu fiz recentemente, para aquilo que está presente no raciocínio e nos despachos feitos na altura para a aquisição dos drones, percebe que não havia na altura nenhuma intenção de os utilizar no combate aos incêndios e, portanto, não foram, o tipo de drones utilizados não é adequado para isso. Está em curso o processo de aquisição dos 12 drones aprovados mais recentemente e financiados pelo Fundo Ambiental, que serão dedicados essencialmente à vigilância de combate aos incêndios. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Secretário de Estado da Adjunta da Defesa Nacional, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Dizer-lhe que em relação à intervenção da Autoridade Marítima e da Polícia Marítima naquilo que tem a ver com a época balnear, nós temos neste momento um reforço
em relação àquilo que é o trabalho fora das praias não vigiadas, feitas através de um reforço de cerca de 170 militares da Marinha, que fazem precisamente esse trabalho ao longo da costa, em especial, e muito em concreto, numa lógica de salvaguarda dos próprios banhistas, de garantia de maior segurança nessas praias. É um projeto muito interessante que já decorre dos anos anteriores. Este ano reforçou-se sensivelmente para o dobro. Eles estão com equipamento, com umas carrinhas que utilizam normalmente nesta época do ano, que é uma parceria entre a Autoridade Marítima e a CIVA, precisamente para que se possa conseguir ter mais meios ainda para conseguir fazer esse trabalho. Fez também uma referência sobre a questão de como é que nós estamos a trabalhar ao nível daquilo que é a campanha junto dos portugueses, como é que nós podemos divulgar as melhores práticas. Esse é um trabalho que tem sido feito em grande articulação com o Ministério do Ambiente, com a Agência Portuguesa do Ambiente, com os municípios. Aliás, não seria possível de outra forma. Eu fiz há cerca de 3 semanas uma reunião com todas as capitanias, com as 28 capitanias do país, e a percepção que eu tenho é que, de facto, há uma muito boa articulação local, precisamente deste trabalho. Autoridade Marítima, Forças de Segurança, autarquias e APA, precisamente todos com o objetivo de proporcionar que a praia, também agora do ponto de vista sanitário, seja mais segura ainda. Esse tem sido o objetivo. Eu penso que os resultados têm sido muito positivos desse ponto de vista. A percepção que temos é que tem havido um acompanhamento muito próximo e é verdade que nós temos um risco maior, porque efetivamente as pessoas, os banhistas, procurarão cada vez mais praias não vigiadas pela vontade de estarem mais, digamos, que garantirem maior distanciamento social. E, portanto, esse reforço para o dobro daquilo que tem a ver com o reforço da Marinha, penso que vai nesse sentido e os reportes que me têm chegado é que, de facto, tem havido muitas ações nesse sentido, do ponto de vista pedagógico, para garantir essa segurança aos banhistas. Muito obrigado.